MS Dia Preview, informação até você. Ele é um nome de superação, também fundador de um instituto e alguém com uma história linda na educação. Eu falo aqui com o professor Carlos Alberto Rezende, professor Carlão. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Professor, seja bem-vindo aqui, feliz em ter o senhor aqui, para a gente poder falar de muita coisa, né? Até falar também da questão de setembro, né, da bandeira do Setembro Verde, mas também de muita coisa que envolve a tua história, né, porque os heróis, eles são bem diferentes dos filmes, né, eles são de carne e osso, e muitas vezes o máximo que eles podem fazer pela gente é um exemplo. E você se tornou um exemplo, né, sempre foi, mas principalmente de 2016 para cá, se tornou um exemplo vivo de amor pela vida, né, e que aí se tem alguém que está um pouco em dúvida, né, tem o Setembro Amarelo também, né, que mexe com essa questão do amor, respeito à vida, né, também. Olha, vai ver o exemplo de alguém que valoriza a vida todos os dias. Seja bem-vindo. O senhor imaginava lá atrás ser uma referência tão forte para as pessoas como o senhor é hoje? Primeiro, Danilo, certo? Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês no MS em Dia, poder falar um pouco para vocês, dar um pouco da nossa história. E primeiro eu estou agradecendo e lisonjeado com suas palavras, porque assim, a Newton, brilhante, disse toda ação existe uma reação contrária na mesma intensidade. Então quando a gente começa a executar determinado projeto, a gente não imagina a repercussão que aquilo possa ter. Tanto para você próprio, quanto para as pessoas que estão no seu entorno. Então o que a gente vive hoje, e sobre o que eu vou falar hoje, é resultado de algo que eu venho aprendendo todos os dias. Sou biólogo, estou biomédico, fiquei em sala de aula enquanto professor de Biologia e Química por 38 anos, portanto quase 4 gerações praticamente. Eu tive a possibilidade em Campo Grande, somente em Campo Grande, de ter mais de 50 mil alunos, porque trabalhei com muitas escolas, poucas escolas, perdão, mas com muitos alunos, escolas grandes. Então eu tive essa possibilidade de me relacionar com muitas pessoas. E esse convívio é o meu grande patrimônio. Então, coletas garrafais. Hoje meu nome é professor, meu sobrenome é Carlão. Isso me orgulha muito. E depois desse período todo enquanto professor, e até porque fui levado a ele por uma questão indireta e não direta, não por opção primeira, mas por uma opção que existia, aos 17 anos eu já cursava uma faculdade, uma universidade pública, e cheguei até ela passando por um vestibular e só pude fazer a escola particular, na ocasião, que depois trabalhei por muitos anos, se você permitir falar até o nome, sim, Colégio Dom Bosco, porque eu tinha bolsa, porque eu não tinha condição financeira de estudar lá. Eu tinha metade da bolsa pela banda, porque era músico, e outra metade pelo futebol, porque era atleta de futebol. Ou seja, se uma das metades faltasse, já não dava. E se tirasse uma nota abaixo de 7, perdia a bolsa, era diferente. Ou seja, pressão, né, professor? Hoje em dia tem tanta gente que fala que não funciona a pressão, que não pode cobrar. Funciona. Você viveu essa pressão durante anos da vida. O que forma bom marinheiro não é o mar calmo, é o mar revolto. Isso é pela vida, né? São as adversidades, até chegando aí. E depois a sala de aula surgiu como opção de fazer uma renda extra para ajudar no sustento da família. Portanto, assumi o sustento da família muito precocemente. E a sala de aula apareceu como a única opção. O que eu vou fazer? Apareceu a opção de aula. Eu falei, vou pegar. E também uma outra lição que a vida me ensinou, a gente não pode fugir dos desafios, mas tem que se preparar para eles. E então a sala de aula acidentalmente se tornou minha profissão e hoje é a razão da minha existência. Em 2015, eu recebi um diagnóstico difícil, uma doença muito rara chamada aplasia medular severa. Uma doença na medula óssea rara, que faz com que a sua medula pare de funcionar, que é a medula vermelha dos ossos, que produz o sangue. E a única cura possível seria só com transplante de medula óssea. Isso também é raro, né? Você tem questão da compatibilidade. Para a compatibilidade dentro do sistema hoje, para você conseguir um doador compatível fora da família, que é dito não aparentado, e entre pessoas diferentes, dito halogênico, quando da mesma pessoa para ela mesma chama-se autogênico ou autólogo, o que não era o meu caso, é uma possibilidade em 100 mil, seria nascer de novo. Mas assim que fui diagnosticado, fui internado no Hospital Regional, no Rosa Petrosyan, sou até hoje paciente SUS.
Tenho o maior orgulho disso. E precisando de sangue, porque eu tinha vindo de uma noite de hemorragia intensa, hemorragia nasal que não parava, que não cessava. E recebi naquele momento a maior doação de sangue para o paciente na história de Mato Grosso do Sul. E sem pestanejar, porque as figuras estão, algumas pessoas estão nos vendo, vão perceber que eu sou alto, louro, olhos azuis, né? Bonito, atraente. Então, com essas imperfeições que todos temos, eu aprendi desde pequeno, porque pequeno ainda sou, que nós temos que coexistir. Então, a primeira fase da vida é a aceitação. Então, enquanto professor, eu sigo muito uma poetisa goiana chamada Cora Coralina, que diz o seguinte: o professor ensina o que sabe e aprende com quem ensina. Isso quer dizer, os grandes gênios e aqueles que realmente são importantes são demasiadamente humildes, porque têm a certeza que nada sabem. E a convicção que eu tenho, longe de me considerar um gênio, mas me considero um bom aprendiz. E dessa forma eu tinha que agradecer aquele volume gigante de sangue que estava recebendo. E no leito do hospital, independentemente do tempo de vida que teria, eu assumi um compromisso. Falei, enquanto vida eu tiver, eu vou dedicar minha vida à causa da doação de sangue, medula óssea e órgãos. E não pedi a Deus pela cura, sou um cristão que respeita veementemente o nosso Estado laico, respeito todas as religiões e manifestações de fé, respeito mesmo profundamente, mas eu acredito em Deus e pedi a Ele não a cura, eu pedi a Ele a força para lutar pela cura. E pedi a Ele que olhasse com carinho, porque desde 17, como eu disse agora há pouco, responsável pelo sustento da família, eu ainda tinha meu irmão para cuidar. Meu irmão, infelizmente, faleceu aos 63 por ser um dependente químico durante toda a vida. E isso trouxe para a família problemas sérios e a gente família sempre inteira sofre, né? É uma família, é um problema que toda a família convive e sofre junto. E minha mãe, que já tinha uma certa idade avançada, que todos moravam comigo, e já estava com a demência adiantada. Infelizmente, minha mãe também já faleceu pós-Covid, não foi durante a Covid. E eu dediquei a vida inteira a eles. Minha mãe morreu sem saber que doença eu tive, porque ela já tinha perdido a noção do entorno. E eu pedi então exatamente essa força para lutar pela vida, porque eu tinha essas pessoas para cuidar e não tinha com quem deixá-los. E Deus me deu isso. Deus não só isso, me deu a vida por 2 vezes, me possibilitou posteriormente o doador e me possibilita essa força de lutar todo dia por essa causa. Esse projeto que nós fundamos lá em 2015, hoje é um instituto, chama Instituto Sangue Bom. Em volume de ações é o maior do mundo. Fizemos em 2022 505 ações, foram mais, até a gente consegue registrar, porque eu não tenho funcionário, eu não tenho sede física, eu tenho sequer conta bancária, não temos. Mas o senhor tem uma bandeira, né, que ajuda muito a conscientizar as pessoas. Bandeira que me move. Então esse volume de ações, você imagina o tanto de pessoas que a gente ajuda direta e indiretamente, é gigante. E esse ano, em 2023, fechamos aí 453 ou 452 ações ontem. Então vivemos Setembro Verde, estamos com muitas ações que é alusiva à doação de órgãos. E também no terceiro sábado de setembro se comemora o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, sempre no terceiro sábado de setembro. Chama-se World Marrow Donor Day. Isso me cativa, isso me emociona a todo momento que falo, me deixa muito feliz. Eu acho muito bacana esse compromisso que eu assumi no leito do hospital sem saber se iria sair vivo daquilo. Que é um compromisso que o senhor assumiu consigo, né? Por gratidão. Por gratidão. Agora, professor, me fascina como jornalista, e aí a gente olha personagens de várias vertentes, né? E eu sempre primei muito pela pluralidade. Mas acho fundamental e magnífico quando o protagonista é o professor, alguém da educação. Embora a gente diga tanto que é importante, que se fosse mais importante o país seria diferente e tudo mais, quando a gente olha o retrato da mídia, e aí eu faço isso porque eu trabalho com isso, mas a maioria das pessoas não acabam não fazendo, a gente só olha rapidamente e vai absorvendo tudo mais. É muito notório que é raro o professor ele estar em evidência, né? E é muito lógico, o sucesso do Instituto Sangue Bom, ele não é só de alguém que superou um momento difícil de se manter vivo e dali para frente
defender uma baita bandeira. E dá muito certo porque é um professor fazendo isso. Porque o professor, ele é um influenciador. Muitas vezes ele é um influenciador que ele está isolado na sala de aula, ele não é visto, né? Ele está, não vou falar no anonimato, mas ele está recluso naquela bolha. E ele estando ali, ele transforma vidas. Ele pega aquela cabecinha que está incipiente e devolve aquilo como um futuro profissional, como um futuro pai de família, um futuro mãe de família e tudo mais. Quando o senhor fala esse número expressivo de 50 mil alunos por volta disso, de terem passado pelo senhor, são 50 mil pessoas que se relacionaram com o senhor, não só com conhecimento, mas assim, são pessoas que dali, elas nunca mais serão as mesmas. Isso vale para o senhor ou para outros colegas também docentes, né? Por que é tão difícil no nosso país a gente reconhecer esse valor do professor? E no caso, o teu protagonismo por uma baita bandeira como essa, acaba também dando um holofote grande para a causa da educação e do professor, porque não tem como dissociar, né? É professor Carlão, como o senhor falou, o professor é quase que o nome, né? Mas por que é tão difícil a gente dar importância para esse herói? Veio a pandemia, falaram tanto dos enfermeiros e tudo mais, né? Mas o professor estava lá, ou se era da casa dele, tendo que se readaptar ao sistema de educação, né? E os costumes, as condições mudam, os alunos mudam, mas o professor está sempre lá, né? E é uma bandeira, é uma entrega que dificilmente a gente tem um sacerdócio parecido em alguma outra profissão, né? Porque depende muito do outro, né? E não tem um que pode ficar para trás numa sala de 50, de 60, né? Você vive cada vida daquelas lá. É uma relação de troca. De troca. Como eu resumi com a fala da grande Clara Coralina, o professor ensina o que sabe e aprende com o que ensina. É uma relação de troca entre docente e discente, entre professor e aluno, entre mestre e discípulo. É uma relação contínua de informações e de aprendizado. Nós temos hoje, quando se fala em educação, a educação ela é uma palavra muito utilizada em todos os aspectos hoje. Na política, nas discussões no bar, no bate-papo depois do futebol, na reunião de família. Todo mundo tem solução para a educação? Todo mundo tem solução. E não existe solução, não existe descobrir a lâmpada. Eu penso da seguinte maneira: a educação nós temos que formar um país livre, liberto, democrático. Nós temos que dar condição ao educando de que ele tenha essa possibilidade do livre-arbítrio. E, ironicamente, educar não é democrático. Sim. Vamos imaginar o seguinte: o preâmbulo da educação começa na família, de onde vêm valores. E são esses valores que a gente tem e herda da família que nos norteiam o resto da vida. E nosso primeiro convívio social é a célula familiar. Depois disso a gente começa a conviver hoje de forma muito precoce, até porque geralmente as famílias modernas, ambos trabalham, dependem dessa atividade profissional para a sua existência, manutenção de vida, para ter os seus sonhos realizados financeiramente falando. E às vezes a gente tem que abrir mão exato de estar próximo da criança, para que a gente possa gerar um recurso para dar as melhores condições para a criança. Já foi isso um pouquinho lá atrás, nos anos 90 e 80, com a televisão substituindo a mãe, né? Falavam lá atrás, década de 50, quando foi a rádio. A rádio vai acabar com a família. No caso, o rádio. Sim. Que se reunia a família em torno para ouvir os programas de rádio. Com o advento da televisão, pós-anos 60, meados dos anos 60, com o crescimento e a popularização desse veículo, disseram que isso também iria dissociar a família. Não fazia ideia do que seria o celular. Mas só que, naquela ocasião, a gente vivia momentos financeiros complicadíssimos, então nem toda a família tinha rádio, nem toda a família tinha televisão. Então, o rádio que tinha uma determinada residência agregava não só os familiares daquela casa, como os vizinhos, para ouvir determinados programas. Integrava, então, de certa forma. Integrava. Posteriormente, a televisão, que também nem todos tinham televisão, a televisão também integrava, porque um aparelho por casa, poucos tinham, então reunia além da família os vizinhos.
E depois, com a velocidade da informação, da tecnologia, hoje nós carregamos um computador no bolso, que das funções que ele nos oferece, a que menos a gente usa é a de ser um telefone, que é o computador. Mas isso era inimaginável, eu tenho 59 anos de idade. Isso era ficção científica da minha infância, isso era inimaginável. E hoje eu convivo com isso e entendo. Só que ao mesmo tempo, e por esse período ter o privilégio de ter sido professor e acompanhar, enquanto educador, o quão isso foi positivo e o quão isso foi negativo. É uma ferramenta, a tecnologia, fundamental para a educação. Mas educar é a célula da família. A diferença entre aquele que chega sem fazer o comentário meritocrata, porque conseguiu nas mesmas condições de B não conseguiu. Politicamente falando, enquanto Estado, seja município, seja Estado, seja governo federal, a obrigação é oportunizar as situações e te dar o livre-arbítrio de você faça a escolha. Que é o que a gente ainda não faz no Brasil bem. Hoje estamos oportunizando muito. Está melhorando. Não, melhorou muito. Vou dar os dados aqui, por exemplo. Nós temos hoje um número de vagas nas escolas que supera o número de pessoas que estão nas escolas. Então, vagas para estudar nós temos. Na minha época não tinha vaga para todo mundo. Hoje temos. Temos escolas para todos. Temos muitas escolas públicas, muitas. Nós temos hoje um Instituto Federal em cada capital, o que foi uma conquista gigante. Ou seja, Campo Grande, hoje é um número, tem 1.500 vagas no Instituto Federal. Temos a Escola da Construção Civil. Vou chegar lá, deixa eu terminar a concluir o que eu penso sobre educação. Ou seja, nós chegamos a um momento quase, não estamos perto do ideal, mas melhoramos muito. O acesso à educação cognitiva hoje é possível para todas e todos, indistintamente, independentemente da classe que você ocupa. Então, mal ou bem, está sendo cumprido esse papel. Vários programas que, quando você não tem suficientemente, ou você não é suficientemente financeiramente capaz de pagar uma vaga em um determinado estudo, você tem vários programas em municípios, em estados, em governo federal, para que você possa continuar estudando. Ótimo. Então nós ampliamos e melhoramos a segunda fase. Saindo desse núcleo familiar, onde você tem os valores, você tem acesso à educação formativa e de cognição. Você vai aprender matemática, física, química, vai coexistir. Temos conquistas e vitórias nesse processo, por exemplo, uma bandeira do Instituto que eu falo todo dia. Eu luto pelo retorno da obrigatoriedade da educação física escolar. Isso não é um crime, né? Campo Grande tem números assustadores de sobrepeso, de depressão, tentativas de suicídio nas faixas pré-adolescente e adolescente. Que tem algo que minha geração não sequer imaginava ter de oportunidade. Então, o estudo quer dizer o seguinte: o segredo da educação, que se fala tanto, são os valores que se aprendem no seio familiar. E a educação, por exemplos, ou praticando exemplos, é muito mais forte do que a gente imagina. Exemplo clássico: meu filho não come verdura. Aí eu faço uma pergunta assim: você come verdura todo dia na frente do seu filho? Meu filho não come fruta. Você come fruta na frente do seu filho todos os dias? Ou a fruta está presente diariamente na sua mesa? As verduras estão presentes diariamente na sua mesa? Então, nós questionamos e aceitamos como se ela já tivesse opção, porque para ela não foi oportunizada determinada situação. Sim. Então, por isso que deixa de ser democrático, porque você ensina com os exemplos. Para que ele seja um futuro democrata e entenda que todos têm a diversidade de livre pensamento. Mas primeiro ele tem que ter a formação teórica para poder ter isso. Você dá uma formação ampla, baseada única e exclusivamente nos valores do que você aprendeu em casa. Sim, senhor, não, senhor, por favor, obrigado, com licença. Respeitar os mais velhos. E noção de responsabilidade, né? Exato. São esses valores que vão determinar o sucesso. Você já ouviu várias vezes, você procura algum profissional para te atender, você fala, como é que pode uma pessoa que tem formação ser tão áspera e tão grossa como essa pessoa?
Isso vem de onde? Sim. Do seio familiar, não é da escola. Porque hoje a escola está amarrada, da forma como se pensa hoje. A escola está amarrada e está refém dos interesses dos pais. E tanto as escolas como as empresas. Mas é aí que eu quero chegar. Por exemplo, assim, a gente trata muitas vezes as coisas como acidentes, como surpresas. Como foi o caso da doença, né? O senhor teve que enfrentar e enfrentou com uma baita força do interior. Só que esse jovem que hoje tem mais acesso, mais condição de enfrentar tudo, que não tinha na sua época, alguém com a tua força interior no mundo de hoje teria muito mais condição do que teve naquela época. Mas não foi a condição que determinou o teu caminho. Foi o senhor que determinou o teu caminho, né? Os valores, né? Para a questão da saúde, para alguém que está enfrentando um dilema assim crucial, ou conhece alguém que está enfrentando um dilema crucial, até que ponto essa condição assim de caráter, de condição de visão de futuro, tudo mais, determina num momento limite como esse? Porque o momento limite, eu acredito que nem todo mundo tem a noção do que é. E desse momento limite nasce um instituto que envolve muita gente, que tem uma pauta contínua, quer dizer, não é uma coisa sazonal, e que o senhor tenta, de certa forma, com todas essas ações, exposição na mídia e tudo mais, levar um pouquinho daquele 1% ou um pouquinho mais para essas pessoas, atende todo mundo, chega a todo mundo. Mas eu acredito que tem esse público direto daquela pessoa que está na marca do pênalti, né? Como o senhor teve um dia também, né? É bacana essa sua pergunta, assim. Na verdade, tudo que a gente faz com o Instituto é um gesto de gratidão. Eu tenho 2 dívidas impagáveis. Uma vertical, com Deus, que eu acredito que proporcionou a vida por 2 vezes, e a horizontal com o meu país, porque eu sou um paciente SUS. 95% dos pacientes transplantados no Brasil são pacientes SUS. O SUS tem o maior sistema público e o mais eficiente sistema público de transplantes do mundo, referência mundial. Em volume de número de transplantes realizados, só perde para os Estados Unidos, portanto é o 2º do mundo. E convivendo com esse universo, após a doença e a necessidade do transplante, ter conseguido e viver esse universo, porque eu busquei a formação na área de biomedicina depois que fiquei doente. Voltei para a faculdade doente com 51 anos para entender a minha doença. E o senhor já usava máscara muito antes da pandemia, né? Eu usava muito bem, porque eu tive que usar, pós-transplante, usei máscara 1 ano. A pessoa fala, mas não precisa, mas os meus médicos, assim, é interessante. E eu usei, e eu tive quase nenhuma, na verdade, nenhuma intercorrência pós-transplante. Isso em 2017. Sim. Fiz a minha primeira São Silvestre com máscara. Fazia as corridas, atividades de esporte todas com máscara. E isso tudo me ensina o seguinte: nesse período, enquanto eu não tinha um doador, é viver no limite. Eu recebia 2 a 3 transfusões de sangue todo mês. Então, se depende da boa vontade alheia para continuar vivo. Tomava um número de medicamentos altíssimo, garantido pelo SUS para todas e todos indistintamente. Ele garante o pré-transplante, ele garante o transplante e garante o pós-transplante até o final da sua vida para todas e todos, sem precisar ligar para ninguém para que isso aconteça. Funciona maravilhosamente bem. Então eu vivi assim, e quando eu acordava num determinado dia, estou tendo a oportunidade, como eu tive hoje pela manhã, de vir falar com você, poxa, um novo dia. Todas as experiências que eu vou viver hoje são inéditas, porque são diferentes de ontem e diferentes da que eu vou viver amanhã. Então, a alegria de poder ter um novo dia e viver novas experiências. E ao mesmo tempo, eu não sabia se teria o dia seguinte. Então, eu já tinha isso como conceito, mas eu fui praticar esse conceito nessa situação extrema. Alegria e intensidade. Então, o que eu posso sugerir às pessoas que estão vivendo um momento não tão favorável, primeiro é dizer que o grande professor da vida é o erro e a adversidade. Basta que para isso a gente tenha humildade para entender o que exatamente o erro quis nos mostrar, e humildade para pedir força e ter força para lutar contra a adversidade que você está enfrentando, seja ela qual origem for.
E eu procurava desenvolver isso, alegria por estar vivo e poder lutar contra essa adversidade, cabisbaixo, porque quer dizer respeito, mas com sangue nos olhos, porque eu quero continuar vivo. Então que você não perca fé, não perca fé, não perca alegria. Porque eu tenho um programa que eu realizo com o Instituto, e tem vários projetos dentro do Instituto. O Instituto trabalha com educação, trabalha com saúde, trabalha com formação, trabalha com gestão de unidades de saúde, trabalha com meio ambiente e sua defesa, trabalha com esporte. E a base de todas essas atividades multidisciplinares que o Instituto realiza é a doação de sangue, doação de medula óssea, doação de órgãos. Ou seja, a empatia e a solidariedade, que tanto faltam e deve ser aprendida e praticada desde o seu primeiro núcleo de aprendizado, chamado como família. Porque são os valores, né? São valores. Não sei se é correto dizer isso, mas é a impressão que me dá. Isso significa ter transformado a doença em um momento de extrema dificuldade em uma dádiva. Foi mais ou menos esse processo? A palavra presente pode ser hoje eu acredito que o senhor deve até um orgulho, né, de olhar para trás e falar, puxa, hoje eu sou melhor do que antes de tudo que o senhor passou. Eu olho para frente. Tudo que eu passei me possibilita fazer planos com 59 anos de idade. Eu fui fumante por 35 anos, até o dia do meu diagnóstico. Mas um esportista amante do futebol, que fazia a prática do futebol 2 TV por semana, gostava muito de futebol, ainda gosto. E até os 17 fazia a prática esportiva mais intensa ainda na escola. Mas depois, durante que começa a nossa vida, a nossa atividade esportiva vai diminuindo, mas a memória da prática esportiva e o reflexo daquele que você fez fica no seu organismo. É o que me dá hoje plena saúde, hoje possibilidade de continuar com sobrevida. Pós-transplante, eu acabei concluindo a biomedicina, trabalho como biomédico, fundei um projeto que hoje é o Instituto Sangue Bom, que é a razão da minha existência. Também voltei para o esporte. Aos 52 anos, para 53, o ex-fumante por 35 anos, para atividade esportiva. Em 2017 eu fiz 10 provas de 5 km e minha primeira São Silvestre. O que é importante ressaltar? Nunca comece uma atividade física sem orientação profissional. Nunca. Por isso que eu trouxe esporte para eu acho que esse é um grande exemplo. Quando o senhor vai lá e faz isso e dá esse recado, né, é o recado que ele é muito mais bem ouvido do que se fosse outra pessoa falando. Exato. E o que é interessante? Isso é tão sério, e eu levo tão a sério, que eu tenho uma parceria com a UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E dentro do Instituto nós temos um professor, que é o professor Dr. Antônio Grande. Ele é o coordenador da residência multiprofissional da UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E nós escrevemos um projeto, ele escreveu um projeto, o Instituto abraçou, conseguimos uma academia com todos os aparelhos. E colocamos essa academia, inauguramos agora, recentemente, muito bacana, dentro de um CRAS. Puxa vida. Aqui no município de Campo Grande, para acesso gratuito da população em torno. Só que todo aluno dessa academia, que é aqui no Jardim Aeroporto, lá no CRAS Albino Coimbra Filho, que tem acesso garantido, livre, gratuito, tem acompanhamento multidisciplinar da residência da UEMS. Portanto, todo aluno, toda aluna tem uma ficha, passa por médico, nutricionista, educador físico, e nós vamos acompanhar par e passo o seu desenvolvimento ao longo da prática esportiva, porque cada pessoa tem um perfil, tem uma comorbidade, tem uma dificuldade, então para ele vai ser feito um tratamento específico para a sua realidade, de que forma aquilo vai beneficiar ele ou a ela, como retribuição, porque o esporte me fez isso. Acabei me tornando, hoje estou atleta transplantado em Master de corridas de rua, de atletismo e de ciclismo. Me coloquei à disposição da Associação Brasileira que veio me buscar aqui. Hoje estou diretor regional Centro-Oeste da Associação Brasileira de Transplantados. Com a associação já temos grandes vitórias, já realizamos 2 jogos brasileiros para transplantados, as 2 edições em Curitiba. Nas 2 eu consegui medalhas. Na primeira foi minha primeira equipe de transplantados de Mato Grosso do Sul. E na segunda oportunidade, estou recente,
Estou vice-campeão brasileiro de ciclismo aos 59 anos, um ex-fumante transplantado. No atletismo, vim recentemente da Copa Brasil de Atletismo Master, que foi na Paraíba, agora em maio. E ano passado eu tinha conseguido uma medalha de superação, mas eu falei, vou voltar. Esse ano eu voltei e consegui a medalha de ouro nos 400 metros, consegui a medalha de ouro no salto de distância, consegui a medalha de prata nos 100 metros e consegui a medalha de bronze no arremesso de peso. E cada medalha que acaba fazendo parte da sua história, né? Ela tem muito mais valor do que a se tivesse atingido medalha antes. de um transplantado, Danilo, não está na largada. Não está na chegada, perdão. Está na largada. Porque eu só estou podendo largar porque eu estou vivo, graças a um transplante. Então minha medalha já está conquistada. O que eu vou fazer ali é superar meu próprio limite. Então, independentemente daquela deficiência que eu tenho, das limitações que eu tenho que sonhar e ousar. Isso é o recado que eu tenho que passar. Eu estou tendo a possibilidade de sonhar, de ousar, de agradecer, sem ficar num berço esplêndido da conformidade. Eu estou me mexendo além da minha bolha de conforto, da minha zona de conforto, porque eu estou vivo e a vida é uma só. Eu estou tendo uma segunda oportunidade dentro do mesmo ciclo de vida. Eu tenho que retribuir e agradecer. Da mesma forma, você pode pensar isso na sua vida, quanto família. A família, você só tem uma. Sonhos são seus, mas eles sonhos só podem ter possibilidade de acontecer de acordo com o que você se move. O que nós temos que ter é algo que o erro e a adversidade proporcionam. Temos que ter a humildade para entender que a gente não começa a subir uma escada pelo 10º degrau, a gente começa a subir uma escada pelo 1º degrau. E um transplantado, mais do que nunca, sabe que o tempo de Deus não é o tempo do terreno, não é o nosso tempo, é o tempo que Ele determina. Mas esse tempo de Deus, esse tempo maravilhoso que Ele nos proporciona, é o período chamado de aprendizado e amadurecimento. Mas a palavra básica para que a gente possa aprender e amadurecer é humildade. É o que muitas vezes a tecnologia hoje excessiva em nossas vidas não possibilita, porque o mundo ficou rápido demais. Hoje eu vejo, e me assusta às vezes, muitos jovens não querendo concluir a formação acadêmica, porque acreditam que as relações que eles estabelecem com a tecnologia são suficientes para... Vou me sustentar muito bem com isso. Porque ou ciclos curtos, né? Porque a educação ela vende a ideia de longo prazo e tudo mais. E você apostar só no ciclo curto. O EAD legal, tem um né? propósito que é de incluir quem não tem acesso. Não da forma como está sendo levado o EAD hoje. Porque o convívio que você tem numa sala de aula é necessário para o seu crescimento e desenvolvimento. A educação presencial é fundamental. Portanto, assim, a tecnologia é fundamental, é vital, mas ela é uma ferramenta. E o que as pessoas acho que ainda não entenderam é que ela está substituindo os humanos. E nós somos uma humanidade. E o sangue é a maior prova disso. O sangue que circula no meu corpo, no seu e de todos que estão nos vendo, é o mesmo sangue. O seu sangue pode me salvar, o meu pode te salvar. Da mesma forma que eu posso salvar um indiano, um alemão, um chinês, um ucraniano, um boliviano, um paraguaio. Conclusão, nós somos uma grande aldeia global de humanos e o sangue mostra, e é uma evidência clara, de que nós somos uma grande família, porque é o mesmo que circula no seu corpo, é o meu. Só que vem a sapiência divina. Com toda a tecnologia que temos, o sangue não consegue e não é produzido artificialmente. É o limite, né? É uma fronteira que a gente... É verdade. Vamos chamar de fronteira, vamos chamar de ironia, para que o meu sangue possa te salvar. O que eu tenho que fazer? Estender o braço, praticar empatia e solidariedade, que é a razão que me move com o Instituto. E praticar esse gesto é a grande dificuldade. De tudo isso que eu te falei, para isso. E é o que nós estamos pegando. A tecnologia, ela faz com que eu consiga levar a mensagem a alguém que está precisando de sangue fantástico. Acabo de publicar, existem milhões de compartilhamentos.
mas eu vou olhar lá no banco de sangue, pouquíssima efetividade. Então, o que salva a vida É a atitude. é aliar, Verdade. é a atitude. Não é simplesmente o clique. Então, não vivemos sem porque possibilita, não vivemos sem a fantástica, uma grande ferramenta, maravilhosa ferramenta. Mas o que salva ainda a vida do próximo é a humanidade, é a relação entre os humanos. E hoje essa relação com a máquina, que desemprega, está ocupando um fundo. Hoje a máquina faz tudo, literalmente faz tudo. As grandes empresas, as grandes corporações, como bancos, por exemplo, estão dispensando cada dia mais a necessidade. Isso que eu ia falar. Muitas vezes, quando ela substitui, até é menos trágico. O problema é quando ela torna obsoleta a função. E aí não é nem uma substituição, ela Então, praticamente anula aquilo ali. Você já ouviu alguma escola falar em planejamento para as novas profissões? Se eu estou extinguindo e tornando obsoleta profissões, em que eram vagas de trabalho preenchidas por humanos, e a máquina faz um trabalho de 40 funcionários, eu vou incluir aonde esses 40? No que, né? E exatamente porque eles têm que viver, eles têm que trabalhar, eles têm que ter oportunidade de emprego, eles têm que sonhar. Aí, diferente daquele aluno lá atrás, né? Ele te explicava qual profissão que ele ia fazer, como que ele ia fazer, era mais fácil conversar sobre sonhos, né? Agora, a gente está num país de terceiro mundo, em desenvolvimento, às vezes não, né? Que trava tudo mais, e que ele só tem dois caminhos para sair disso. E que são dois caminhos que a gente sempre escolhe não percorrer no plural. Um deles é a educação e outro deles é a cidadania. Duas áreas que você tem a vida bem envolvida nisso. É lógico que uma cidade ela não pode depender só das autoridades instituídas, o prefeito ou prefeita, os secretários, os vereadores. Quando ela tem, além disso, pessoas que fazem a diferença, que têm um grau de influência de bandeiras, de territórios da cidade, transformando questões em algo melhor a cada tempo, envolvendo a coletividade, é o que torna tudo próspero e capaz da gente ver daqui a alguns anos algo diferente. Campo Grande teve isso durante um tempo, tanto é que foi uma cidade que acabou tendo um progresso incomum com relação ao resto do Brasil, depois perdeu-se um pouco isso, até crescendo e tudo mais. O senhor é notoriamente uma das pessoas mais influentes daqui da região, do estado, porque é do Brasil também. Eu já recebi também pessoas com esse perfil aqui no MS Dia, mas não com o perfil de atuação do senhor. Por que ainda a política no nosso estado e na nossa capital ainda é um mundo à parte? Com todo respeito a quem a exerce. E a gente ainda não tem pessoas como o senhor nesse grau de poder e influência, que seria naturalmente algo incrível, né, para desenvolvimento de alguns assuntos e algumas pautas. Veja bem, você falou educação e cidadania. Só existe cidadania se eu for educado. Pois é. E o que eu disse? Educar nem sempre é democrático, mas para eu formar um democrata, eu preciso ensinar. Eu preciso sugerir informações. Eu preciso ter base, né? Por exemplo, você não pode dialogar com uma criança de 2 anos querendo que ela tenha o nível de raciocínio que você tem. Então existem etapas e técnicas para as várias idades e para de que forma você leva a informação e o que você quer obter com aquilo. Você vai ser um cidadão e vai praticar cidadania se você vê isso no seu lar. Por exemplo, se você vê o seu pai e sua mãe não parar em fila dupla na frente das escolas, parar uma quadra à frente, descer, abrir a porta do lado direito que dá para a calçada e caminhar com você pela calçada e atravessar pela faixa. Só que antes de atravessar pela faixa, você ensinar para a criança, não precisa falar, porque ela vai ver você fazer isso. Você vai chegar com a criança para atravessar uma faixa, você está de mão dada com a criança. Você olha para a esquerda, olha para a direita, vê se pode ver carro. Se vem carro, você estende o braço para que o motorista veja a sua atitude. E só a partir daí você ultrapassa a faixa. Chega em casa, vamos almoçar, nós temos arroz, feijão, carne, verduras e frutas. A criança está vendo isso. A criança vê que você dirige corretamente, que você não passa sinal vermelho.
Porque se engana que ele fala, a escola fala que não pode passar sinal vermelho. Alguns pais falam, meu filho me chama a atenção porque eu passei no sinal vermelho. E acho bonito isso. Acha bonito? Quer dizer, ele está sendo ensinado na escola algo que ele deveria ter ensinado, que deveria praticar. Os exemplos são muito influentes e mais fortes do que ele aprende na escola, porque a influência da família é maior que a influência da escola. Então, a prática de cidadania deve se observar família caridosa, praticar a caridade, desenvolver a sua manifestação de fé, não importa qual seja a sua escolha, porque eu defendo o Estado tem que ser laico e as escolhas têm que ser respeitadas, como opiniões. Nós convivemos muito tempo com isso em evidência efervescente, mas com respeito. Perdemos o respeito com as opiniões adversas. E isso porque vem da onde? Do seio familiar. Você está entendendo? Então não tem segredo da lâmpada. Né? A diversidade que eu vivi, eu tenho de alguma forma, com tudo isso que eu falei, usando a doação de sangue, medula óssea e órgãos, fala de amor, fala de gratidão, fala da empatia, e dessa forma passar o exemplo e mostrar o caminho é esse. Eu acho que o caminho é esse, quero colaborar dizendo que o caminho é esse e que você pode ter sucesso, você pode viver muito bem praticando certos preceitos e transformando o Instituto numa segunda família para as pessoas, né? Exato. Seja para quem é o transplantado. E por que tem pouco espaço político? Às vezes, a política eu acho que é bacana, é salutar e é fundamental. Todo ser é político. Eu não gosto de política, eu não faço política. Faz. Você faz a política da boa vizinhança. Você faz a política dentro da família. Às vezes você não tem uma relação muito boa com o parente A ou B, com o amigo de parente. Você faz a política da convivência. Então nós praticamos o gesto político. E o gesto político nada mais é que política significa capacidade de administrar. É o que significa a palavra política. Você vai administrar exatamente o quê? Os seus interesses. Um político administra interesses de categorias, de grupos, ou seja, interesses coletivos, de ideias que ele defende e que ele acredita ser as melhores. O que é importante a gente imaginar? Partir do pressuposto, e eu parto desse pressuposto, todos são bons, poxa. Todos querem que a vida de todos melhore, tem um interesse coletivo. A forma como acontece são diferentes, pensam de formas diferentes. Eu acho isso que é a política, é o debate. Porque não existe verdade absoluta, mas com respeito. Se nós não temos respeito ao próximo, numa opinião diversa, é difícil você conviver. A gente vai ter embates contínuos, confrontos desnecessários, e o que realmente eu queria, o que você queria, que é chegar na ponta, é defeito. Mas eu falo dessa questão no seguinte sentido, professor. Eu acredito que a política ela possa ser um mundo à parte, um mundo de articulações e objetivos e tudo mais. O problema é que no Brasil a política custa muito caro, porque é um mundo glamourizado e bem abastecido, ao contrário do mundo das instituições do terceiro setor e ao contrário do mundo do cidadão, que está cada vez mais difícil ele equilibrar as coisas e as contas, né? Então ter espaço para determinadas pautas na política daria uma capacidade de investimento e visibilidade até maior. Muito maior. Ou talvez seria um caminho, talvez a política gastar menos, né? E a gente ter um respeito maior, coisa que no primeiro mundo se tem, de investimento, de atenção nas entidades do terceiro setor. Porque no Brasil elas seguram um rojão incrível, né? Elas fazem muito que o Estado não faz. É o futuro. É o futuro. É a PPP, é a parceria público-privada. É o futuro. O custo é menor e a efetividade é maior. E a responsabilidade é maior também. E além do que, você envolve e absorve o mercado de trabalho, você inclui dentro das PPPs, porque todos devem ser remunerados. Vejam só como funciona. Nós temos hoje, eu vejo, você deve também acompanha, o oferecimento de 1.500 vagas de emprego por dia em Campo Grande. Que sobra, né? Cadê essa mão de obra? Muitos não têm qualificação. Por exemplo, no interior do estado, nós temos Ribas do Rio Pardo, crescendo por causa de um grande investimento em uma determinada indústria lá. Não tem o quê? Mão de obra qualificada. Instituto Federal, 1.500 vagas sobrando.
Escola da Construção do Sistema S, SESI, Senai, tem vaga sobrando. O que está acontecendo? Então nós temos 2 escolas que são públicas que têm um preconceito. Aqui, sobretudo em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Eu estou viajando muito porque eu estou com o Instituto em todas as unidades federativas do Brasil, que nós crescemos muito. E o que eu observo? Nas demais capitais, as pessoas brigam, literalmente brigam, para ter uma vaga no Instituto Federal, porque sai de lá praticamente empregado. Aqui não. Vaga de emprego em São Paulo é fila que dá a volta no quarteirão. A Escola da Construção aqui é linda. Tem espaço, falta aluno. O que está faltando? O núcleo familiar. Os princípios e valores da família, não é a escola. Não é o acesso, né? Então, quer dizer, e usar e ter o entendimento, tem que melhorar muito o acesso ainda, mas muito, em todos os aspectos. Mas estamos pecando aqui. Então, de alguma forma, nós temos que ajudar e melhorar essa condição para que as crianças, os pré-adolescentes, adolescentes, jovens e futuros adultos vejam o mundo dessa forma. Com a educação que nós... Então, não tinha o que... A educação tradicional é a mais eficiente possível, a educação com valores. Não, e eu não questiono, temos escola católica, temos escola evangélica. Cara, eu adoro todas elas, eu acho tão sensacional ter a formação religiosa, porque você tem a liberdade e o arbítrio de escolher o que você quer. Mas para que você possa ter o arbítrio, eu tenho que te oferecer tudo, eu tenho que te falar sobre tudo, eu tenho que ensinar sobre tudo, para você escolher o que você quer. Eu não posso limitar você. Eu não vou falar disso para você, porque eu não acredito nisso. Você entendeu? Se uma criança vem de um determinado... Lá, vai para uma escola que é ampla e te oferece... E eu discordo, eu tiro dali. Porque o que é certo é aquilo que eu penso. É um erro. Eu tenho que deixar que você viva um mundo plural para que você possa ter discernimento e calçado nos valores que eu te ensinei. Atravessar a rua, parar na faixa, olhar para um lado e para o outro, não falar é meu direito. O que acontece é atravessar a faixa sem olhar para os lados. Você já reparou isso? A pessoa chega na faixa, ela está olhando para o celular dela, ela não olha para o lado, ela entra na faixa. Não é que não seja direito dela, é direito dela. Mas tem que entender que ela não vive sozinha, não é um direito individual garantido, mas ela vive num ambiente coletivo, onde todos têm o mesmo direito. Então, o seu direito começa e termina onde começa e termina o meu. Essa coexistência está ficando complicada, ou seja, a socialização. Porque a socialização ela começa da família, né? O filho que não respeitar a mãe, o pai, não entender os valores. Você entendeu que eu vou votar sempre? Não votamos sempre a base? Que é o que foi a base daquilo que o senhor falou até no transplante, né? O que te fez pensar em viver e o desafio? Foi a família. Agora, assim, aqui já são mais de 200 entrevistas, gente da esquerda, gente da direita, gente que não é político, gente que é médico, e muitas vezes essa palavra que você disse tão bem aqui, a família, ela vem, ela vai, né? Às vezes, outro dia a gente entrevistou um médico também, essa questão de hábitos de saúde, fala da importância da família também e tal. E principalmente quando o assunto é política pública, essa é uma palavra mágica, que fala da importância da família, mas ninguém fala como, né? O senhor é professor, e não tem como ser professor do aluno ou da aluna sem de certa forma, influenciar a família deles, né? Como a gente fazer para no nosso país, na nossa região, cuidar melhor da família? Sendo que eu acho que só do aluno ir parar numa sala que o professor se preocupe com isso, já está dado um primeiro passo para reverter algumas coisas que estão distorcidas, né? Perfeito. Eu acho que é interessante o seguinte, eu defendo o sistema público de saúde. Acabei de ter um insight, olha que legal. Veio outro dia aqui uma engenheira, Evelyn Mello, da Digna Engenharia. Ela tem a firma voltada para reformas, construções em áreas da periferia. Certo. Né? E aí ela estava explicando que a casa tinha um orçamento baixo para fazer uma reforma e o pai ia reformar a sala, deixou de reformar a sala para reformar o quarto da filha.
E aí, reformando o quarto da filha, a filha pôde estudar mais. E aí, vendo a filha estudando todos os dias, que a partir daí ela tinha um ambiente melhor, a casa continuou do mesmo jeito. Ele resolveu reformar a sala. Quer dizer, a escolha de reformar a sala depois de ter reformado o quarto dela, talvez vai definir o futuro dela. E aí ela falou, se isso acontecer, a razão de existência da minha empresa já valeu a pena. Não vale. O que é importante fazer? Nós temos que fazer com que as crianças entendam a dificuldade que se tem para se educar. A gente não educa com facilidade. Por quê? Nós temos que educar os nossos filhos para a nossa ausência. São exatamente os valores que você tem que te mantém vivo no mundo que não é a sua casa. Então nós temos que educar com um limite além do horizonte do portão da minha casa. E são os valores que te dão essa sustentação. A política pública, ela tem que ser tratada de uma forma, acho que um pouco mais efetiva e mais eficiente. De alcance, e sem vaidades. A vaidade a que ponto? Eu consolidei um projeto que funciona, está dentro da minha gestão, por exemplo, de A ou B, não importa. Se esse projeto perdeu a eleição seguinte, esse projeto ele é adormecido, não importa se ele estava dando certo. Porque quem assume tem a vaidade de dizer, eu vou criar o meu, acho bacana. Melhora o que estava, que deve ter alguns defeitos, dá crédito a quem começou e fala, a partir daqui, houve uma mudança que foi feita por mim. Mas isso aqui funciona e vai continuar funcionando. É da sociedade. Isso é público. Isso é uma conduta que todos deveriam ter, não tem? Em todos os aspectos. A saúde pública tem vários gargalos. Tem. Mas é um sistema público eficiente que o mundo inteiro quer copiar. E nós temos uma dimensão continental. Obviamente que mais de 5.500 municípios, 27 unidades federativas, interesses divergentes, vai ter gargalo e vai ter problema. Mas assim, o governo federal ainda consegue mal ou porcamente contribuir com todas as unidades. Vamos discutir de que forma melhorar o investimento aqui, melhorar o investimento em A? Diálogo e vontade efetiva de transformar. Diálogo entre todos. Eu não estou dizendo que A, B é certo. Não entenda mal. Eu acho que estou falando de forma genérica. Né? Por isso que, às vezes, uma pessoa não quer cargo público, não quer um cargo político. Tem essas travas. Você consegue, às vezes, pouca efetividade. Às vezes tem pauta que tem pressa, né? Tem pressa. Não pode viver. A fome é urgente, não se discute. Sim. A fome é urgente. A fome é urgente. Algumas coisas são assim salutares, que devem ser discutidas de uma forma ampla. Mas tem que ser discutido. Você tem que ir dentro da universidade discutir educação. Você tem que ir dentro da escola de ensino médio discutir educação, da escola de ensino básico discutir educação. Eu não posso ter pessoas pensando por mim sem que minha opinião seja ouvida. E numa democracia, a sua opinião é colocada em votação e a opinião A, B ou C ganha. E assim, quem olha fora da política, eles estão negociando, mas há um interesse comum que é chegar na ponta. Mas eu penso assim, mas eu penso assado. Vamos negociar o meio de contento, vamos já fazendo um planejamento que aquilo que você chega vai chegar daqui a 5, 10 anos. Mas nós temos que pensar que nós temos que ser mais céleres. 5, 10 anos são 10 anos de uma vida que você não vai ter de volta. A vida é contínua. Resumindo, bom senso, né? Capacidade dialógica, dialogar, entender que nós temos verdades absolutas. E sensibilidade também. Sensibilidade, humildade e o querer bem. Tudo isso que eu te falei vem da onde? Da família, não de um banco de escola. O banco de escola te ensina matemática, te ensina a calcular, te ensina biologia, onde você vai aplicar tudo isso. Sim. Você entende? Então, o Instituto me dá essa possibilidade. E eu faço isso e pratico todos os dias, porque eu tenho a certeza que a solidariedade é o grande antídoto contra o individualismo, contra a intolerância e contra a indiferença humana. Quando eu pratico todos os dias uma campanha de doação de sangue, como eu faço com o Instituto, eu não estou vendo para quem vai. Eu não quero saber. Eu só sei que está chegando.
Eu tenho um dos projetos que é Use e Devolva Seja Sangue Bom, com cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas, andadores, que as pessoas doam. Eu tenho mais de 3 mil itens emprestados. Eu não pego o nome, o RG, o endereço de quem está usando. Eu não conheço 99,9% das pessoas que estão usando esses itens. Eu sei que você me liga, eu te comunico com alguém que já terminou de usar, e essa pessoa que terminou de usar entrega para você. E eu não sei quem é você pessoalmente, eu não sei quem é ela pessoalmente, nós falamos por telefone. Mas está chegando. E tem vários projetos aqui, inclusive de alguns políticos, que eu ligo humildemente, peço, olha, porque eles estão trabalhando, eles estão envolvidos, e eu não tenho o menor problema de pedir, cara, eu não tenho uma cadeira para atender, você poderia atender, por favor? Não posso. Sem a vaidade, foi eu que te dei. Você está entendendo? Sim. É praticar o bem sem esperar a resposta. Da mesma forma que nós, enquanto Instituto, enquanto Associação Brasileira de Transplantados, somos contra, veementemente contra, qualquer tipo de bonificação para se praticar a solidariedade. Porque senão não é solidário, irmão. Sim. Se eu vou pedir para você doar sangue para te beneficiar com algum produto, com algum desconto, tanto que os números que eu encontrei enquanto antes era feito o cadastro de doação de medula óssea, porque tinham bonificações, porque ganhava ingresso para festa. Tinha isso. Aí quando você chama a pessoa... A doação de sangue hoje em dia tem um sanduichinho, o pessoal está brincando. Não, o sanduíche é natural porque aí você precisa. É importante. É importante porque você precisa estar nutrido, você tem que chegar, você doou algo, o alimento é fundamental, isso aí tem que ter. Tem uma justificativa biológica. Mas eu não posso te bonificar, tanto que algumas pessoas dessas que fizeram o cadastro antes foram chamadas a doar, falou assim, não, eu só vim aqui me cadastrar porque eu ganhei ingresso, eu só vim aqui me cadastrar porque eu tenho desconto ali, não vou doar. Você entendeu? Sim. Então tudo isso tem que se discutir, conversar, bacana. E a gente cada dia tem novos projetos, novos parceiros, novas possibilidades de conversar sobre isso e falar de amor. Pô. Eu estou vivo graças a um gesto de amor chamado doação. E o menino tem 30 anos, chama-se Luiz Eduardo, é meu amado Dudu, meu irmão de sangue, porque me salvou, Sim. O sangue dele que circula no meu corpo hoje. E tem idade para ser meu filho, eu ganhei uma família. Hoje ele é a minha única família que eu tenho, além da minha mulher, Tatiana, é a única família que eu tenho, não tem mais ninguém. E olha só como Deus vai te oportunizando tantas bondades, tantas... E às vezes quando aquilo realmente não deu certo, é porque não é o momento para aquilo dar certo, temos que repaginar, nós temos que praguejar, temos que absorver, respirar e nunca tomar uma atitude, uma dica, de que é só dica, porque sabedoria é popular. Nunca tomar uma atitude tomada pela emoção. Muito feliz, muito alegre, nervoso principalmente. Respire. Depois continuamos a conversa. Ajuda muito na escolha da opção correta. A gente conseguir chegar nesse ponto é difícil, eu sei. A chance de acertar é muito maior do que a chance de errar. Professor, aonde ainda pode chegar o Instituto Sangue Bom e o professor Carlão? O céu é o limite. Porque eu tenho certeza, eu quero... Em 2026 foi completo 10 anos de tudo isso, né? Eu quero deixar esse legado. E vou deixar esse legado. E vou deixar todos esses projetos encaminhados. O sonho, por enquanto, agora transformei em OCIP, temos várias ações, já temos academia, já temos um time de atletismo, estamos crescendo. Com um grupo que chegou tudo bem com uma próximo. Cara, né? Tudo Exato, eu tenho uma assessoria jurídica gratuita que funciona, eu tenho uma assessoria contábil hoje que funciona, um escritório que trabalha todos de graça para o Instituto. Mas os projetos todos que a gente for fazer hoje, a partir de hoje amplificados, todos têm que ser remunerados. Porque o profissional tem que ser remunerado para executar o projeto. Não tem nada de errado nisso. Para que eu possa executar. Só que o custo dele é muito inferior ao que, por exemplo, uma estrutura pública, às vezes, pelas travas que tem que ter, porque são as travas de segurança, às vezes demora, então a gente chega mais rápido. Então a gente está amplificando. Eu tenho sonhos de ter uma estrutura física, a partir de 2025 eu já começo a pensar nisso, onde estamos idealizando o que exatamente a gente pode fazer, o que serviço a gente pode fazer e o que eu quero ter nessa sede física,
para efetivamente interferir positivamente na vida das pessoas. E, obviamente, minha vida tem um limite e eu quero que isso continue. Mas o grande legado é esse, é o legado do amor, é o legado do querer bem, o legado do respeito, o legado da alegria, o legado do esporte. E ter o entendimento que a vida é muito simples e peculiar, ela é tênue, e que gestos pequenos transformam vidas. Quer dizer, um pequeno gesto que uma pessoa praticou lá em 2015 quando doou sangue, olha só, reverberou na minha existência ainda doente, na minha existência hoje curado, e de que forma essa pequena doação estava reverberando, quantas doações eu consigo hoje, quantas vidas estão salvas, estão sendo salvas, estão sendo amenizadas com as ações que o Instituto realiza, graças a uma pequena doação de sangue que alguém que doou sangue para a minha existência, para me salvar, e que não me conhece, eu não conheço, está provocando. Formando ondas do bem, que eu chamo de ondas de sangue bom. Então o céu é o limite. Nós vamos ter um time grande de atletismo. Nós já temos hoje com o meu treinador e com a esposa dele, que são nossos coordenadores técnicos. Estamos trabalhando com escolas públicas e crianças que não têm um par de tênis, mas já temos uma campeã estadual. Temos atletas que só não vão para o brasileiro porque não conseguimos passagem, mas a que foi para o brasileiro ficou em terceiro lugar, medalha de bronze. Nós estamos transformando vidas. Não só com sangue, mas com atitude. Com valores e atitudes. Tiveram recentemente uma corrida que beneficiou a PAI também, né? Com o projeto de atendimento à fenilcetonúria também. A né? corrida Sangue Bom é um dos produtos do Instituto. Tem o sangue bom nos hospitais, sangue bom nas escolas, sangue bom na universidade, sangue bom no comércio, sangue bom nas empresas. São inúmeros produtos. E a corrida Sangue Bom em Campo Grande está na sua 6ª edição. Característica dela. Preço acessível para que todos possam se inscrever. E eu corro feito um louco para pagar, porque todo o dinheiro que eu arrecado com essa corrida eu dou 100%. Todas as edições. E essa foi a maior delas. Chegamos a 1.400 corredores. Eu consegui ajudar 2 instituições. Nós conseguimos comprar um aparelho de laser que é usado hoje dentro do Hospital Alfredo Abrão para fazer o tratamento de câncer de pele. E a outra parte foi para a construção de uma cozinha dentro da PAI que vai atender a alimentação das crianças que fazem tratamento da PAI. 100% do que entra doado. E você não sabe o trabalho que é formar e fazer uma corrida. E as pessoas acham simples, acham que vem a corrida pronta. É mesmo. Eu tomo de organização para isso. 30 portas fechadas. Eu ouço todos os dias, pô, você aqui de novo, o que você quer? Mesmo sendo famoso, mesmo estando na exposição, mesmo sendo um cara gente fina, nós temos porta fechada. Mas a porta fechada me estimula. Eu volto pela 31ª vez até um dia para falar assim, e aí, vamos conversar? Falou, vamos falar? E apresentar o projeto e ver que é uma avenida de 2 vias, que vai e vem, que tanto faz, que o grande vitorioso é a humanidade, que o grande vitorioso é o Instituto, o grande vitorioso são as vidas que serão salvas com aquilo, e o que aquilo pode proporcionar de bom. E nós apresentamos esse projeto na Fundesporte e vamos já fazer esse ano um circuito Sangue Bom de corridas no interior. Já vamos fazer dia 5 de novembro a primeira Sangue Bom lá em Nova Andradina, com o mesmo princípio, inscrição acessível, todo o dinheiro arrecadado vai ser distribuído para as instituições que forem escolhidas pela cidade, todo o dinheiro fica lá, para as instituições, e levar esse espírito, a importância do esporte na vida das pessoas, como ele melhora demasiadamente a qualidade de vida, não importa a faixa etária que você tenha, que você ocupe hoje, como ele insere, como ele reinsere. Vamos imaginar o seguinte, você observa que os atletas que têm sucesso, geralmente têm origem humilde, sim ou não? Sim, a maioria, né? Então qual é o caminho mais curto para o sucesso? Eu brinco muito quando eu vou brincar com as crianças e falar, pessoal, qual é o caminho mais curto para a gente chegar na Europa? Nós que somos aqui do bairro, do chão batido, que moramos em... Me emociona. Mostrar que isso é possível, né? É o esporte.
a ensinar aquele menino também do esporte, a doar sangue, a ser solidário, a respeitar pai e mãe, é superar seu próprio limite, é conviver em grupo, a aceitar a derrota, conviver com a derrota e aprender com ela. Que ele não é sozinho, que ele vive em grupo. E que ele é especial também, né? Que o esporte ele te dá isso, né? Então hoje o grande legado, assim, hoje o que me emociona muito ver é transformar as crianças com o esporte. Isso é fantástico. Pensar no futuro. Isso é genial. Então esse é o legado que eu quero deixar com o Instituto. E que já está deixando. Que já está deixando, professor. Estou E outra, satisfeito. essa questão do interior, eu acho magnífico, porque esse é um problema que a gente ainda tem no Mato Grosso do Sul. Práticas boas do interior, às vezes demoram a ser replicadas em Campo Grande. Práticas de Campo Grande, que é a capital do estado, elas tipo assim, perde-se um tempo que não precisa para levar para o interior, e sendo que o mais difícil é montar a situação. Depois que você monta, você leva ali, e às vezes é muito mais carente no interior do que aqui, né? E Pioneirismo, filho, nunca foi e nunca será um fenômeno de massa. O pioneiro, ele bate de frente com todas as condições inóspitas, impróprias, adversidades, para que ele possa realizar e executar um sonho. Isso é que me move. Eu não consigo imaginar, assim, eu tenho esse... Nós temos bairros que às vezes não são tão ricos, bairros pobres, que tem uma escola bem no centro. E às vezes você passa lá sábado à tarde, domingo, as crianças estão jogando bola na rua do lado da escola. E dentro da escola tem uma quadra. E o portão está fechado. Eu não consigo imaginar como até hoje ninguém abriu o portão das escolas nos finais de semana e tornou isso efetivo e contínuo. Trazer a comunidade, os mais velhos, para aprender algum curso dentro da escola, reuniões de pais e mestres, pegar todo o serviço que a prefeitura, que o governo do estado presta, e todo final de semana ter alguém prestando serviço dentro da comunidade. Dentro da onde? Da escola, preocupada com a educação, o que vai dar formação, o que vai dar cidadania, usando a quadra para fazer a prática esportiva com as crianças, porque elas não fiquem na rua. Porque aquilo lá é público, é meu, é teu, é de todos. Essa é uma das bandeiras do Instituto também. E de boa vontade. E vamos lutar para que isso aconteça e vamos incomodar, vamos sentar 30 vezes, vamos ser recebidos. O não... Está garantido, né? O não eu já tenho. Mas eu acho que cada vez mais vai ser menos não, viu, professor? Olha, obrigado. Obrigado pela entrevista. Acho que obrigado, uma das mais magníficas que eu já fiz aqui. E volto a citar a questão do exemplo. E eu acho que o maior legado de todos, além das ações, né, que são contínuas e são resultados, é essa multiplicidade que se acaba dando. Que aí acaba vindo outras pessoas que têm a mesma mentalidade, e essa mesma mentalidade vai influenciando em outros que ainda não têm essa mentalidade. Exato. E aí é um passo para a gente ter coisas diferentes aqui na nossa região e no Brasil todo também. Exato. E também acho que deve ser um privilégio levar o nome de Mato Grosso do Sul por todo esse Brasil, né? E junto com a tua história, né? E valorizar esse cantinho nosso aqui. E não é fácil, sabe? Não é, eu tive uma competição agora, eu deveria ter feito uma corrida em Vitória com toda a estrutura pronta, e a pessoa que me ajudava com as passagens aéreas, na terça-feira viu que não, eu não consegui ir para a prova. Fiquei 2, 3 dias sem dormir, magoado, com toda a estrutura, com 2 palestras prontas lá, toda a televisão, rádio esperando, e porque as corridas geralmente são a cereja no bolo. Agora eu tenho uma corrida que eu vou fazer em Pipa, mas já estou em Natal com uma campanha de contabilidade é sangue bom, com o Conselho Regional de Contabilidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Durante esse mês todo a gente vai fazer a campanha de doação de sangue. Eu chego, faço palestra no Conselho Regional de Administração, que é grande parceiro também, e vamos para as universidades, tudo isso na corrida. Então eu chego com uma agenda fechada de palestras e campanhas e celebro a última ação da cidade, é a corrida que eu vou fazer. Lá eu vou fazer uma meia maratona. Então aí o povo vai para o esporte e fala, poxa, um homem de 59 anos, baixinho, careca, narigudo, transplantado, foi fumando, está correndo, por que eu não posso estar correndo? O esporte como agregador, o esporte como qualidade de vida, como mensagem
de amor. Ele está fazendo isso porque ele foi salvo por um gesto de doação de sangue, medula óssea e órgãos. E com a idade que o senhor teve em 2016, né, detectado o problema, tantas pessoas, né, homens e mulheres, passam a enfrentar ali, porque ali é um momento bem de curva da vida, né? Sim. E ali descobre um problema do coração, uma pressão alta ou outros problemas. E aí você tem duas questões. Ou melhora e muda os hábitos e a condição de vida, tudo, ou sucumbe, né? E aí o teu exemplo, apesar de ser um exemplo de um dilema que muita gente não queira passar, mas sim, que se transformou isso numa dádiva e mostrou isso num exemplo. Obrigado. Obrigado, mais uma vez. Seja bem-vindo. E acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, tem muita coisa no Instagram e Facebook do MS em Dia. Até a próxima.